E agora a gente vai trabalhar um outro modelo, né, que é um pouquinho mais complexo, para a gente estar finalizando, né, esse curso, criando a nossa primeira família, que a gente vai criar todo esse componente aí, tá? Os perfis de metalon, as partes de madeira, que vai ser a primeira etapa. Depois a gente vai trabalhar esse conceito de uma família dentro de outra, tá? E como bônus a gente reflete sobre a lista de materiais, tá? Então, mão na massa, uma coisa que eu vou fazer, eu vou salvar a imagem, certo? Vou salvar aqui na nossa família do CPF, nicho, imagem de referência. O ideal era uma imagem frontal, tá? Então, talvez, né, se a gente acessar o site, tem sites que, olha aqui, uma imagem frontal e ainda com distâncias, com as cotas, né, para a gente conseguir montar. Mas não tem mais isso aqui, já ajuda, tá? A gente pode salvar a imagem, vou substituir, tá? E aqui ele mostra ó, a largura interna do nicho e as dimensões. Ó. É 1,20 m de largura, profundidade 30 centímetros, altura 60, então a gente pode dividir 30 a 30, porém tem ainda a espessurazinha da chapazinha. Espaço interno do nicho 36 por 25. Então a gente tem 36 por 25, 36 por 25, 36 e 25, 36 ou 36 e 25 aqui. Então a altura, né, para a gente analisar, seria 25 centímetros de cada espaço desse, 25 mais 25 aqui, daria 50. E aí teria ainda a divisão entre a espessura dessa barra de metalon, essa chapa do meio, essa chapa daqui e essa chapa daqui. São 5 elementos. Então se foi 2 centímetros dessa chapa, mais 2 aqui, dá 4. Mais 25, bora botar a calculadora, né? Que nem todo mundo gosta de fazer conta. 2 da chapa de cima, mais 2 da chapa de madeira, mais 25 desse daqui, mais 2, que é essa chapa do meio, mais 25, né, desse espaço, desse nicho, mais 2 da madeira, mais 2 do metalon. E olha só, já chega no 60. E vamos fazer no outro sentido também para ver se bate certinho, né? É 36, o nicho tem que dar 120. 2 do metalon, mais 2 da madeira, mais, eita, 2 mais 2, 4, mais 36 do espaço do nicho, mais 2 da madeira, mais 36 do espaço do nicho, mais 2 da madeira, mais 36 do espaço do nicho, mais 2 da madeira, mais 2 do metalon. E a gente consegue ter a conclusão. O ideal, certo? Em vez de a gente estar fazendo essas contas, é ter tudo cotado aqui. O fabricante fornecer para a gente tudo que a gente precisa para que a gente desenvolva a família. Mas não é esse o caso, então a gente vai considerando aí, fazendo esses artifícios para a gente conseguir terminar. Vou criar uma nova família. Modelo genérico métrico mesmo, tá? Opa, botei aqui mobiliário métrico. Basicamente, ele já vem com mobiliário. A diferença do mobiliário para modelo genérico métrico. Ele já vem classificado, em vez de ser modelo genérico, já vem aqui, ó, como mobiliário e vem com algumas outras configurações específicas da mobília, tá bom? Deixa eu só criar com modelo genérico mesmo, né? Só para a gente trabalhar o mesmo conceito e depois a gente faz a modificação. Perfeito. Né? Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou olhar de frente, né? Vou fazer as nossas setinhas, né? Porque facilita, né? Porque às vezes eu estou ilustrando com o mouse aqui, com a mão você não consegue visualizar. O nicho, né? Como a gente salvou a nossa imagem aqui de referência, deixa eu só trazer ela para cá. Isso aqui é a nossa vista de frente. Se a gente olhar de planta baixa, a gente não ia ter essa mesma visualização, certo? Então aqui é um cuidado da gente fazer a nossa visualização aí, certo? Frontal. Então o que é que eu vou fazer? Vou olhar isso de frente. A gente já tem a elevação da frontal. E aqui eu vou inserir uma imagem. A gente coloca aqui, perfeito. Já temos aí a nossa imagem de referência do que a gente vai criar, certo? Vamos supor que aqui você queira fixar a base. Então a gente vai criar ó, tudo acima do nível de referência. E essa vai ser a posição. Hélio, perfeito, você colocou uma imagem aí. É só eu desenhar, por exemplo, eu chegar aqui e criar, por exemplo, as extrusões, vou botar o mouse no mesmo lugar que está a imagem aqui, dei zoom, vou tirar o zoom, vou colocar e vai dar certo. Não vai dar porque essa imagem não está no tamanho real, certo? Então vamos lá, vou clicar em unidades, vou trabalhar aqui nesse projeto, por exemplo, com centímetros e uma casa decimal. E aqui a gente tem ó, 426 centímetros, só que na verdade o nosso tem 120. Então, não funcionaria. Uma coisa que pode você tentar fazer é, por exemplo, é 120 por 60, né? Nossa nicho. É você definir esse tamanho com linhas, tá vendo? Tá aqui. E tentar encaixar a nossa imagem dentro desse espaço. Você vai reduzindo a imagem, agora já ficou pequeno demais. Você vai ampliando, ó.
até tentar, talvez, dar no mesmo tamanho, certo? Esse é um artifício que eu uso bastante para tentar desenhar as coisas da maneira correta, tá? Mas aí a visualização da imagem tem que ser perfeita, tinha que ser 100% frontal, coisa que às vezes não acontece. Mas, se você quiser, você consegue, tá vendo, utilizar desse artifício. Mas a gente vai deixar aqui só de referência para nos auxiliar no nosso desenho, tá? Eu também, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar agora planos de referência, certo? Não vai ser uma família parametrizada, porque de fato leva um pouquinho mais de tempo e trabalho. A gente vai tentar fazer um exemplo de parametrização apenas da outra família, que é mais simples que essa, tá? Que vai ser o nosso bônus final aí, extra para vocês do CPF, tá bom? E aí eu vou fazer um plano desse para cada coisinha, por exemplo. Vou simular aqui, ó, por exemplo, um plano aqui, outro plano aqui, ó, para ser a parte do metalon. Outro plano aqui também, que seria, no caso, a parte da madeira. Outro plano aqui, que seria essa madeira central, fazer vários planos para a gente conseguir, de fato, extrair o melhor possível. Esse daqui vai ser só o centro da nossa peça, então não vai ser utilizado para outros fins, tá? Então, perfeito, ó. O nosso tamanho total, eu vou fazer uma cota, né? Que é clicando aqui, ó, no medir, ou usando o DI, tá vendo? O códigozinho, DI. Eu vou criar uma cota aqui, ó, daqui para cá e daqui para cá. Como o nosso tem 120, se você clicar nesse elemento, essa cota, tá vendo que tá azul, e já diminuiu o tamanho da fonte, ó, azulzinha, você pode editar, botar 60 para um lado, 60 para o outro, que vai virar 120, né? Perfeito, a gente já tem essa distância aqui. A partir de agora, por exemplo, a gente pode também fazer os outros planos, ó. Se a gente definiu que vai ter 2 centímetros cada um, vou fazer aqui vários planos, ó. 2, 2. Terminei a primeira chapa, primeira madeira, agora tem o espaço do nicho, que é 36, né? 36, vai 2, que é a chapa da madeira, vai mais 36, 36, vai 2, que é a chapa da madeira, vai mais 36, 2, que é a chapa da madeira, e 2, que é o metalon. Então, todos os planos, ó, já estão bem definidos aqui na vertical. Vamos fazer agora o da horizontal. Se o nível de referência aqui está zerado, a gente vai ter o primeiro que vai estar aqui é mais ou menos 2, né? Deixa eu procurar só a referência. Show. Fiz aqui com 6, mas é só depois de digitar 2. Vou copiar e colar. Dá zoom. 2. Opa. Pronto. Metalon, primeira base de MDF, vai 20, quanto vai lá no nosso site? 25 para o nicho. Então vai aqui 25. Pode digitar também, ó, 25. Vai 2, que é da chapa, vai 25. Vai 2, que é da madeira, e 2 do metalon. Então pronto, ó, todo o nosso projeto vai estar dentro dessa região aqui, ó. E a gente já tem tudo especificado. E isso vai facilitar e muito, mas muito mesmo, tá? O nosso desenvolvimento, tá bom? Tem várias formas da gente fazer essa parte, certo? De metalon, tanto quanto a de madeira. A gente pode começar pela madeira e depois pelo metalon, tá bom? Vai ficar bem legal. Vou desenhar aqui agora, tudo como extrusão. E essa extrusão vai ser da região que tem toda a nossa parte de madeira, tá? Então, a gente sabe que os 2 centímetros aqui é de metalon e isso aqui tem madeira, né? Que é esse quadradinho que eu desenhei aqui, ó, tá vendo? Perfeito, só que esse quadrado ele vai se estendendo, então eu poderia desenhar esse quadrado aqui. E poderia fazer, ao invés de um quadrado, fazer essa forma inteira, tá? A gente pode fazer aos poucos, ó. Fazer o outro quadrado aqui de cima. Esse xzinho é da interseção. Aqui também, ó, pegaria esses pontos, ó. Na verdade ele pegaria aqui. Linha realçada se sobrepõe, linha não pode formar ciclo fechado, vou explicar. E isso chegaria aqui e aqui também, né? O que é que acontece, ó? Aqui ele não vai deixar eu construir. Porque não pode ter interseção entre as linhas, tá? Senão ele vai dar erro. Se isso fosse assim, ó, eu acho que aí ele já permitiria. Na verdade, tem uma linha sobre a outra aí. Perfeito. Ó. Se tem intersecção entre as linhas, não vai poder construir, tá? Então, ó, por exemplo, se eu deleto isso aqui, ele já deixa. Porém, se tem um contato de um espaço de linha com o outro, sem é totalmente diferente disso aqui, ó, por exemplo. Opa. Pode ter uma linha solta, tem que formar um espaço aberto aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Depois a gente dá um Ctrl Z, só para vocês dominarem o conceito. Bom, tá, agora que tem um contato, ele vai deixar eu criar. O que não pode é vários locais fechadinhos assim, ó. Ele não vai deixar você criar. Se ele exibir isso, é porque tá tendo esse erro. Ou se, por exemplo, tiver, eu vou deletar esse do meio, como a gente já viu que podia criar, uma linha solta. Ele vai reclamar dessa linha solta, ele vai marcar ela. Ele vai reclamar se tiver 2 linhas dentro do mesmo conjunto aqui, ó. Linha se sobrepõe. Ele vai reclamar, ó. Não é possível ter linhas sobrepostas. Se você expandir, ele vai mostrar ainda, ó, quais são as linhas, ó, e as sobreposições delas. Tá vendo? Então a gente deleta ela.
Esses são erros comuns, certo? Na criação, só para ficar aí mais claro. E o nosso espaço, como ele é isso tudo, né? Se a gente desenhar isso daqui, ó, que a gente vai tentar fazer, vai dar certo. Ó. Desenhei, ó, todo esse conjuntozinho aqui, ó. Que é o que a gente vai tentar desenhar agora aqui. Certo? Isso daqui sobe, isso daqui chega. Deleta, né? Já que a gente vai unir uma linha com a outra aqui. E a gente só vai esticando. Olha como a gente já tem os planos, olha como fica bem mais fácil. Tá vendo? E pronto, toda essa parte aqui é a parte de madeira, tá? A profundidade a gente pode especificar, certo? Então a gente fez naquela vista, então ele já criou nesse plano, que eu estava na vista de centro, frente e trás. E aqui a gente pode especificar o início da extrusão, 0. Então ele vai começar do 0. Ele vai puxar para frente quantos centímetros? 25, mas a gente quer 30 centímetros. Pronto, ele vai puxar 30 centímetros para a parte frontal. E essa é a nossa parte de madeira. Se a gente quiser já definir, por exemplo, o material dela, a gente pode clicar aqui, seguir o mesmo esquemazinho, pode expandir aqui, ó, procurar madeira para a gente já ter, botar cerejeira. Já está aqui, eu só vou editar, ó, sombreamento, utilizar a pré-definição de renderização e trabalhar em vez de estrutura de arame, sombreado. Está aqui a nossa cerejeira, bonitinha, certo? E agora, para a gente transformar ela em nichos, a gente vai ter que cortar ela. Então a gente vai criar extrusões do vazio. Então vou criar, como a gente já tem tudo bem definido aqui, é simples, ó, o espaço vazio é esse aqui. Eu vou criar dois tipos, por quê? Um vai chegar até o final, que é a parede, vai ficar vazado. E o outro vai deixar só a espessurazinha ali da chapa, tá? Então, basicamente, três tipos vai ser um tipo de extrusão e o outro vai ser até o final. Então, esses daqui eu vou criar todos juntos, certo? Que vem daqui até aqui e vem daqui até aqui, todos juntos. Criei. Quando eu olhar o 3D, já cortou na parte da frente, tá vendo? E o fundo ainda não está transparente. Por quê? Porque a gente tem que especificar, ó, o final da extrusão, tá vendo? Olhar o nível de referência. Ele, se a gente colocar aqui 30, vai ficar tudo vazado, tá? Tá vendo que tá vazado do início ao fim? Não é o que a gente quer. A gente quer que ele, por exemplo, ele joga 28. Perfeito. Aqui, ó, ficou fechado e 2 centímetros, que é o que a gente está adotando de padrão. Só que se eu selecionar ela e olhar a vista de referência, ele está fazendo isso para o fundo e não para a frente. Então, o que é que a gente vai fazer? O final do vazado vai ser os 30 centímetros. Se o 0 é aqui, ele vai ter que ter o final até aqui. A diferença é que o fundo, em vez de começar no 0, que é nesse plano, a gente vai botar uma distânciazinha dela, que é 2. Bem simplesinho mesmo. E agora a frente, agora sim a nossa frente, ó, frontal, né, aqui no nosso cubo. Aqui eu tô na frente, deixa eu ver se eu tiro a câmerazinha, ó. Tá vendo? Tem esse cubozinho aqui. Deixa eu tentar arrastar ele. Mas esse cubozinho aqui, ó, frontal, agora sim o frontal, e o fundo, ó, posterior, tá fechado. Beleza? Deixa eu voltar, apareceu de novo. Perfeito, a gente já fez uma parte dos nichos, e agora o outro vazado. Vou em criar, forma do vazio. Agora é só criar dentro desse espaçozinho que a gente já botou, e de 0 a 30, já que a gente já viu o que é que acontece. Se a gente deixar de 0 até 30, confirmar, quando olhar o 3D, olha só, tá saindo. Né? Já está ficando bem legal aí o nosso modelo. É assim mesmo que está a nossa imagem, se a gente olhar a parte frontal com ela. Obviamente a cor da madeira aqui, a cerejeira, não ajudou muito, a gente pode modificar isso, certo? É bem simples, a gente vai clicar aqui, ó, na nossa geometria, em vez de cerejeira, vamos trabalhar com outro tipo de madeira aqui. Botar bétula. Bétula com brilho ainda, viu? Aí essa aqui já ficou mais parecida, tá vendo? Perfeito, a gente já fez aí os nichos. Se você olhar, a gente já concluiu uma etapa do nosso projeto, certo? Que é, ó, a gente já fez, ó, os nichos, já está bonitinho para vocês. Só falta agora o metalon. Tá vendo que não é tão difícil? Esse metalon, a gente tem várias e várias formas de serem feitos, tá? A gente pode desenhar barrinha por barrinha dessa. É uma das opções. Então a gente vai fazer essa barra vertical, essa daqui com extrusão. Depois eu faço essa, né? Que são em dois vistas diferentes. Depois eu faço essa daqui. São 16 barras ao total. É uma das opções, certo? Outra opção é a gente fazer isso aqui, ó, extrusão. E ó, eu vou pegar o tamanho total e eu já faço um outro retângulo dentro da extrusão que vai funcionar como se fosse um vazio. Olha só, vou botar no 3D. Ó. Ele criou, ó, só a parte de fora, como vocês podem estar vendo. Não criou nada interno. Olha só que legal. Por quê?
Porque quando eu criei a extrusão, eu já delimitei um outro quadrado dentro. Hélio, e se eu colocar um outro quadrado dentro do quadrado, o que é que acontece? Bora fazer outro aqui, ó. Ele vai inverter, certo? Ele vai continuar, ó, seguindo a mesma ótica, ó. Preenchido, vazado. Preenchido, se eu fizer um outro aqui, vai ser vazado agora também esse espaço. Tá vendo? Ah, e se eu quiser um preenchido dentro desse, é só você fazer um outro retângulo. Agora, se eu botar um total fora, ele vai inverter tudo. Aí ele vai inverter o que é vazio e o que não é. Então, bem bacanazinho essa técnica, tá? A gente poderia usar essa para fazer cada cubo desse? Poderia, certo? Mas eu quis fazer uma coisa só e funcionou. Então, pronto, ó. Já criei, basicamente, ele por toda parte. A única coisa que eu vou fazer é criar vazios, certo? Para que ele virem barras ao invés de ser esse sólido completo. Na frente a gente não faz nada, porque a gente vê ele perfeitamente, se a gente for olhar a vista frontal. Aí eu vou para o nível de referência, ó. Vou mudar de wireframe para cores consistentes. Tá vendo? Tá aqui ele. O que a gente vai fazer é o quê? A gente vai criar uma forma do vazio aqui. Só que aqui a gente não criou os planos de referência nessa vista, tá vendo? A gente criou na parte frontal, mas superior a gente não criou. A gente vai fazer agora. Vou criar um planozinho, que seria aqui, somente nessa direção, só os metalons, ó. Um aqui e outro aqui. Vou só definir as distâncias corretas. Ele teria que ter 2 centímetros daqui, e esse daqui, ó. A gente tira o zoom, ó. Em algum lugar vai ter a cota, 2 centímetros daqui. Agora eu acho que eu fiz a distância total errada. Aqui tem 32, tá vendo? Então ele, aqui ó, vem pra cá. 2 centímetros, ficou perfeito. Ó. 26 a profundidade. E mais 2 aqui. E agora a gente consegue fazer, com base nisso, as extrusões do vazio. Eu vou clicar e ó, para ficar os 2 centímetros de espessura. E vou confirmar. Quando criou, olha só o que aconteceu. Bagunçou o nosso projeto inteiro, tá? Por que, Hélio? O que é que aconteceu? Basicamente é simples, ó. Lembra que é difícil selecionar. Vou tirar aqui de realista, tá? Vou botar um sombreado e fica mais fácil de mexer. Eu gosto mais, é só uma coisa minha, tá? A gente fez esse vazio aqui embaixo. Consegui selecionar ele aqui, ó. Tá vendo? Olha ele aqui, ó. E ele tá ocupando, ó, isso tudo, ó. Se eu subir ele aqui, ó, ele vai cortar e sair cortando o nosso projeto inteiro, que é o que a gente não deseja. Então, na verdade, esse vazado era para pegar só embaixo e outro só em cima. Então, se a gente for olhar na parte frontal, esse vazadozinho a gente quer que ele chegue e fique só até aqui. Quando eu olhar o 3D agora, ele só ficou na parte do metalon. Eu preciso de outro vazado desse lá em cima. Se eu for pelo frontal usar a nossa manhãzinha de copiar, vai funcionar também sem a restrição, tá? Ou então eu criaria... Né? Cortou bonitinho, tá vendo? Porém, ó, ele tá de 0 a 2 sem plano associado. Não é o que a gente quer. Bora fazer uma coisa direito agora. Eu vou selecionar o vazio, certo? Tá aqui ele. E vou copiar o sem restrição, ó. 0. Ele vai ficar no mesmo lugar, só que o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar as cotas de início e fim. O final vai ser 30, que é a altura total. 30 não, 60, né, que é a nossa altura total. E como eu só tenho 2 centímetros, é 58 o início dele. Então ele vai começar aqui no 58 e terminar no 60. Quando eu olhar o 3D, agora, ó, tudo bonitinho. Falta fazer isso para as outras duas laterais. Então eu vou botar aqui na direita, tirar desse modelo de visualização, já tenho todos os planos, vou criar facilmente aqui a extrusão do vazio, vou ser até mais rápido agora, já que a gente já dominou o conceito. Se você quiser, você vai fazendo mais devagarzinho, certo? Agora a gente tem que tomar cuidado com esse início e fim, certo? Porque ele está lá referente ao miolo, ao meio, tá? Por exemplo, tá aqui, ó, o 0 é aqui, que é referente a esse plano, e o 30 é aqui. Só que eu quero que ele chegue no final até 60, que é 120 e 58, ó. Que é 60 para um lado, 60 para o outro. Já fez aqui, eu posso usar o comando espelhar, aqui, ó, MM, copiar, marcado aqui em cima, e clicar aqui no eixo central. Ele já vai criar do outro lado, né, como eu desenhei tudo bonitinho, o nosso elemento, tá? Criou aqui, e ele criou aqui, só que ele não cortou, tá vendo? Poxa, Hélio, por que ele não cortou? Tá no lugar certinho e não fez nada. É porque eu espelhei ele. Então, como eu espelhei com base em algo que estava cortado, ele procurou esse mesmo retângulozinho para cortar e não conseguiu. Mas é simples, a gente vem aqui, ó, tá vendo que tem uma função aqui chamada cortar? A gente vem, clica nela, seleciona o que a gente quer cortar e seleciona o vazio. Automaticamente, tá tudo cortado, tá? E a gente tem agora o nosso querido nicho, que eu vou carregar agora no nosso projeto. Não vou salvar esse projeto. Tá aqui o nosso nicho, certo? Se eu olhar o 3D, olha só, temos a nossa prateleira e o nosso nicho com dimensões corretas, todo bonitão, certo? E a gente, basicamente, finaliza-se assim a nossa criação de família. E você já conseguiu criar a sua primeira família.
tá? Na verdade, você já conseguiu há meia hora atrás, quando você fez a sua primeira prateleira. Aqui é um elemento um pouquinho mais complexo, tem questão de vazios, tem adições mais variadas, né? Eu demonstrei de várias outras formas. E para finalizar, certo? A gente vai inserir elementos aí dentro desse mobiliário.